Vocês devem estar perguntando, nossa, a Tatiane sumiu. Sumi, gente, porque não tava fácil. E não está. Olha só, eu tô inchada, vermelha, porque eu fiz a quimioterapia essa semana, né? Aquela terceira aplicação do ataque. E isso faz com que os sintomas fiquem muito intensos. Então, ontem e hoje eu fiquei assim, aquela abolada, queimando, tá? Tudo, tudo, mais um pouco. E tem uma hora, gente, até a minha mão. Lembra que eu falei pra vocês? Quanto mais eu sinto o negócio, mais eu fico boa. Tem hora que as riscas da minha mão, elas ficam vermelhas, parece uma minhoquinha, traçando assim, ó. Dá pra ver o negócio voltando. E onde essa coisinha vermelha volta, eu sinto quentinho, eu sinto todas as coisas. Mas e a energia que gasta? Mas, amém. Mas não é isso que eu vim falar, não. Então, assim, esse processo que tá sendo, eu tô passando, que é o que eu falo para vocês, que é um processo que a gente pensa, né? Que a gente escolhe as coisas, né, da nossa vida, e que eu tava na minha vidinha normal, né? Então eu tava indo lá trabalhar, tal. E quando tudo isso aconteceu, eu falei, né? A gente não pergunta por quê, e sim pra quê. Quando a gente sabe que Deus está no comando, a gente entende que não é, vai falar assim, tudo é propósito de Deus. Ele está controlando a nossa vida, né? E esse processo que eu tenho passado, a ajuda de vocês, a proximidade, me fez muito pensar nisso que a gente fala, né? O que Jesus faria nessa situação, né? E assim, vocês, muitos de vocês, muitos, todos que estão próximos de mim aqui, amigos que eu não vi há muito tempo, né? Pessoas que fizeram parte da minha vida, que hoje falam assim: nossa, você lembrou de mim. Gente, quem passou pela minha vida, eu lembro, né? Eu sei da história de cada um, eu lembro de vocês, sim. Muita gente falou assim pra mim: nossa, você lembrou hoje, acho que foi a Lu, falou assim: você lembrou o nome da minha irmã? Lembro de toda a família, fez parte da minha história. Lembro também das coisas que eu passei até aqui na escola onde eu estudei, os amigos, tal. Então, lembro de tudo, gente. Todos que passaram pela minha vida, todos que hoje mandam mensagem, eu falo, nada foi em vão, né? E tudo faz parte desse processo. A gente pensa que a gente escolhe, a gente pensa que a gente define alguma coisa da nossa vida. E hoje eu tenho percebido que se a gente se coloca na mão de Deus, Ele é que rege a nossa vida. Ele é que traça os nossos caminhos. Ele é que define o próximo passo. E é isso que eu tô vivendo. Eu tô vivendo tudo isso e sou grata por tudo. E eu tenho aprendido a cada dia. E quero viver isso todos os dias, né? É o que aqui, ó, o que JF. O que Jesus faria nessa situação? O que Jesus faria pelo próximo, né? É viver isso. É viver esse processo e é viver isso todos os dias. O que Jesus faria, né? E a pergunta é: que Jesus você tem vivido, né? Porque ele fala assim que nós deveremos ser imitadores dele. E às vezes a gente conta até para os filhos que Jesus foi um homem bom, que morreu por você na cruz. E aí conta historinha, às vezes, né, fica replicando as historinhas bíblicas. Bacana, legal. Mas o que Jesus fez, gente? Vamos parar para pensar. O que Jesus fez? Ele veio e o que ele fazia? Ele reunia as pessoas, ele reunia, então tinha aquela parte, né? Eles evangelizavam ali, reuniam as pessoas, eles passavam a tarde ali falando da palavra de Deus,
E depois Jesus sentava para curar, para atender. Ele passava dias ali, né? Às vezes não era um dia curando, ele atendia as pessoas que se formavam ali filas para que ele fosse, que ele pudesse conversar e atender. Quando ele fazia isso, ele olhava para a doença, para a pessoa debilitada e falava com a doença. Ele falava assim: levanta, toma o teu leito, seja curado, né? Então na Bíblia a gente tem alguns relatos de algumas pessoas, mas Jesus ele só fazia isso. Ele determinava, ele falava com a doença. Então ele olhava para a pessoa e determinava que isso saísse da vida dela, né? Então ele falava com a doença: seja curado, levanta, seca, a lepra seca, né? Então é isso, gente. É isso, é viver isso. Às vezes a gente vive Cristo como uma história, e ele não é uma história. Ele é um fato histórico. Ele é Deus que se fez homem, veio e mostrou. Olha só, eu sou homem, carne, estou passando pelo processo, vou levar todos os pecados da humanidade. Nessa hora ele sentiu medo, porque ele sabe. Ele sabia o que ele ia passar. O processo, a dor de carregar tudo sobre si. E olha como que é. Ele carregou tudo sobre si, na carne. Na carne. Mas o espírito continuou forte. Ele continuou lúcido até o fim. Porque ele sabia que fazia parte do processo. E a partir disso, gente, Jesus, ele mostrou. Pegaram esse homem, colocaram ele nas condições que colocaram, de humilhação, colocaram Jesus, tiraram todo o sangue dele até sair água, né? Isso é fato. Tiraram ele, todo o sangue dele e colocaram esse homem dentro de um buraco, tá? Um buraco, tamparam com uma pedra. E ele saiu de lá. Quando ele saiu de lá, foram algumas pessoas que viram? Não, ele apareceu para mais de 500 pessoas. Teve todo o processo, né, gente? Mas ele apareceu para mais de 500 pessoas. E ele falou: estou voltando para onde, gente? Para o reino dos céus. E ele deixou agora a possibilidade de quem aceitar o que ele fez, de entender, quem entender o que ele fez, de ir para lá também. Mas para que eu consiga chegar ao reino dos céus, eu tenho que fazer escolhas em vida. Para qual reino você pensa em passar sua eternidade? Qual reino? Existem só dois, né? Então, qual reino você pensa em passar a sua eternidade? Jesus Cristo, ele veio para mostrar que existe um. E ele está lá, o reino dos céus, né? O outro reino é o que está contra a vontade de Deus. Mas eu faço a vontade, a minha escolha em vida, né? Então é um momento de escolha agora. E quando Jesus foi para lá, ele mostrou que ele estava indo e que agora nós tínhamos a oportunidade de ir para lá também. Quando ele fez isso, pode alguém falar assim: eu não acredito. Gente, por isso que eu falo, Jesus, ele não veio para fazer uma história. Isso não é historinha. Isso é um marco histórico. Porque a pessoa acreditando ou não, o que Jesus fez mudou a contagem do calendário da humanidade. Ele foi um homem, Deus que se fez homem, e mudou a contagem do calendário da humanidade. Então é isso. Você crê nesse Jesus que é um fato histórico, que mudou a história do calendário da humanidade, que saiu daquele buraco e mostrou: eu sou Deus, que me fiz homem e venci a morte? Se você me escolhe, coisas maiores você fará. É isso que ele prometeu. É crer, gente, e fazer a vontade o que Jesus fez, fazer. Mas para isso eu preciso escolher.
E eu preciso passar pelo processo do meu batismo nas águas, eu preciso passar pelo processo da entrega, a renúncia. O que eu tenho que renunciar para pertencer ao reino dos céus? Amém? Então reflita sobre isso. Não uma historinha, mas um fato histórico que pode mudar a sua vida. Deus abençoe.